Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do De Bem com a Vida. E hoje nós vamos falar sobre realização pessoal. Muitas pessoas buscam, muitas acreditam que não alcançam e outras a alcançam, mas não se sentem realizadas. Como estabelecer metas e encontrar o que realmente precisa na vida e na profissão? Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada é uma especialista em comportamento, a psicóloga e psicanalista Juliana Roncarati. Juliana Roncarati, que prazer ter você no nosso programa. Seja muito bem-vinda no De Bem com a Vida. Obrigada, Fer. Um prazer estar aqui. E hoje nós vamos falar de um assunto super relevante, né, Ju? Nós vamos falar de realização pessoal. Um tema muito complexo, a gente nem entende muito bem o que é estar realizado pessoalmente ou até profissionalmente. Existe uma onda de insatisfação generalizada. O mundo é que está mais difícil ou a gente que não está sabendo lidar com as dificuldades? As pessoas estão, Fer, com cada vez mais dificuldade de lidar com tudo na vida. As relações estão mais problemáticas, a escolha profissional estão mais frustrantes e as pessoas, elas estão vindo de uma dificuldade do amor próprio e de uma insegurança. Então, culminada essas duas vertentes faz com que a pessoa ela seja uma eterna frustrada, uma eterna insatisfeita. Essa insatisfação, ela vem pela falta. Quando a pessoa ela não tem um conhecimento interno, ela projeta no que o vizinho está fazendo, no que a mãe quer que ela faça. E ela acaba indo por conta dessas pessoas e deixando realmente os sonhos dela de lado. Ju, então nós sempre vamos se deparar com dificuldades, com momentos difíceis. Como é que a gente faz para lidar com essas dificuldades, com esses momentos, com menos sofrimento, que isso seja menos dolorido para a gente? As pessoas elas precisam entender quais são os problemas e a partir do momento do entendimento, ela precisa racionalizar. Eu vejo que as pessoas elas estão fantasiando e potencializando e preferindo ficar no problema ao invés de ver a solução, porque hoje em dia é mais fácil reclamar do que agir. A solução ela é muito mais longe do que a reclamação. Ela é muito mais difícil, né, de se alcançar. E como é que a gente faz diante de um problema desse na vida, uma dificuldade, e a gente não consegue vislumbrar esse resultado positivo, essa solução? O que a gente deve fazer? O que buscar, Ju? Quando a gente tem algum problema, Fer, a gente precisa entender o porquê que isso é um problema. Porque os problemas eles são diferentes para cada um. O que é o problema para um, para o outro é a solução. Então, o nosso problema, ele vem diante da nossa cultura. O que a gente quer, o que a gente espera, o que a gente almeja, as nossas expectativas. Então, todo problema tem a ver com expectativa. Expectativa frustrada, ela faz com que a potencialidade daquele problema aumente. E a expectativa, ela tem a ver com a fantasia, tem a ver com o faz de conta. Então, se a pessoa ela olha para o problema e ela começa a criar muita expectativa, ela provavelmente não vai conseguir resolver. Vou dar um exemplo de um médico, por exemplo, que está trabalhando quase 12 horas por dia e ele chega na casa dele, ele vê isso como um problema. E a partir do momento que ele não consegue entender quais são os valores dele, ele fica preso que ele vai precisar de dinheiro porque ele vai querer comprar apartamento na praia, que ele vai querer reformar a casa, ele não consegue olhar os próprios valores. E quais são os próprios valores? Eu quero estar mais com a minha família. O que eu quero usufruir agora? Dos momentos em família ou da casa na praia que está dentro de uma expectativa? Isso acaba gerando muito problema no relacionamento porque a pessoa, ela vislumbra, ela não vive. Ela não vive hoje, ela fica sempre esperando o amanhã. O amanhã. Em relacionamento é mais ou menos a mesma situação. A pessoa ela está esperando que o marido ou a esposa leia os pensamentos dela e haja conforme ela quer, conforme ela pensou, conforme ela criou dentro do que ela construiu de relacionamento. E a partir do momento que aquela pessoa ela não coloca, ela não age e ela não sente, aquela pessoa se frustra e ao invés dela conversar, ela vai punir. Então é aquela pessoa que vai xingar, que vai ser grossa, tudo por conta de uma expectativa, de uma fantasia criada por ela. E que ela coloca no outro, né? Que ela projeta no outro, né? Então essa projeção dela faz com que ela não consiga agir no objetivo, é só no subjetivo. E o que a gente pensa, o que a gente sente, se a gente não fala, o outro não conhece.
Existe um mundo ideal? Não, não existe o mundo ideal. O mundo ideal é a gente que vai fazer. Em que sentido? O nosso autoconhecimento. O que a gente quer? Essas perguntas são muito importantes a gente conseguir construir dentro da gente. O que a gente quer? Quem eu sou? Qual é a minha identidade? E como achar o caminho da satisfação, já que a gente está falando que existe um movimento de pessoas tão insatisfeitas? Como encontrar um caminho para a satisfação? Eu falo e brinco no consultório que o caminho da satisfação tá provavelmente a 5 passos de você logo que você acorda. É só você entrar no banheiro e olhar no espelho. O caminho da satisfação tá no que você está refletindo, no que você realmente quer. Não no que você imagina, não o que você espera para depois, é o hoje. O que você vai fazer hoje? Após ter escovado os dentes, tomado café, o que você vai fazer que te dá prazer? A satisfação está no agora, no presente. E as pessoas têm o costume, e isso eu vejo que é muito cultural, do amanhã. Por que nós sonhamos com a casa própria, por exemplo? Qual é a segurança da nossa casa própria? Eu preciso trabalhar hoje para ter a casa própria. Por que eu não consigo ficar feliz nessa casa alugada? Tá tudo muito lindo e tá tudo muito satisfatório. Então não é errado eu almejar um apartamento novo, ou um negócio novo, ou um apartamento na praia, ou talvez mudar de trabalho, mudar de profissão, mas eu preciso viver hoje, eu preciso estar feliz com as pequenas coisas, com as simples coisas da minha vida, é isso? Isso. Fer, os sonhos são extremamente importantes. Sem ele a gente não se mexe, a gente não faz nada, a gente fica estagnado, engessado no mesmo lugar. Mas o importante, além do sonho, é o que você está fazendo para conseguir alcançá-lo. Qual é o seu planejamento? Qual é o seu dia a dia? O que você pode fazer de diferente para conseguir chegar lá? Eu vejo no consultório muitas pessoas tendo muitos sonhos, mas não fazendo nada, simplesmente esperando que eles aconteçam sozinhos. Falando em satisfação, nós recebemos uma pergunta. Vamos assistir? Olá! Olha, eu queria saber como fazer para ficar feliz com as minhas conquistas, porque na verdade, sempre quando eu consigo alcançar um objetivo, eu já estou almejando outro, porque esse objetivo não saiu no tempo esperado, então eu já fiquei frustrada. Depois eu consigo alcançar ele, mas já não estou dando tanta importância para aquilo, porque eu já estou almejando outra coisa, e assim eu nunca fico satisfeita com nada. Jéssica, obrigada pela pergunta. O que eu queria te falar referente a isso? Provavelmente o excesso de controle que você aplica referente ao sonho que ela quer é muito grande. Então ela planeja, mas nesse planejamento sempre tem intercorrências. E para a gente chegar nos nossos sonhos e alcançar os nossos objetivos, a gente tem que aprender a lidar com flexibilidade com o que acontece, que sai fora do nosso script. Para a pessoa ela conseguir entender que é valor dela resolver aquela questão e que o obstáculo superado vai ter mais valor quando ela chegar no sucesso dela. Isso a gente percebe, eu vejo que é muito comum. A pessoa aparentemente tem tudo, tem um bom trabalho, um bom emprego, uma família com saúde, tem um relacionamento estável, feliz, e nunca está feliz. Parece que ela sempre quer alguma coisa a mais, ela sempre busca alguma coisa. Não tem fim isso, Ju? Não tem, porque essa pessoa provavelmente ela está competindo com ela própria. Ela não está fazendo só por ela. Ela não está curtindo os passos dessa realização. Ela simplesmente ela quer ganhar, ela não quer viver. Eu vejo muitas pessoas querendo mais, mas sem objetivo. E quando a gente perde o nosso objetivo, a gente perde o nosso propósito. Eu sei que você é muito ativa nas redes sociais, você também atende pacientes no seu consultório. Me diz uma coisa, quais são as principais reclamações quando a gente fala de realização pessoal? A principal reclamação é o quesito profissional. Muitas pessoas estão já há 20, 30 anos trabalhando em algo que não ama, em algo que não é feliz. E chega num certo momento da vida, ela se questiona. E quando é trabalhado essas questões, na grande maioria é percebido que essa pessoa ela entrou nesse nicho profissional por conta de influência social ou dos próprios pais.
Então, a maior reclamação é essa. A segunda reclamação é sobre relacionamento. As pessoas, elas querem viver esse relacionamento de príncipe e princesa encantada, algo que não existe, com muita dificuldade em lidar com os problemas que as relações rotineiras têm. As pessoas, elas têm que entender que sempre vão ter obstáculos. Igual na casa da nossa mãe, que a gente vivia todos os dias, acordava e dormia junto. Quantas discussões não tínhamos? E por conta disso, a gente deixa de gostar? Ou a gente deixa de acreditar na maternidade? Não. As pessoas, elas vão ter conflitos, elas vão errar. E as pessoas cada vez mais estão com dificuldade de lidar com o erro do outro. Então, provavelmente, pelo que você está me dizendo, hoje, uma pessoa que se diz insatisfeita, provavelmente ou é dentro da profissão, não está mais feliz, ou escolheu algo que não a satisfaz mais, ou nunca a satisfez, ou então ela está num relacionamento que já deu o que tinha que dar, é isso, né? Sim, e daí elas têm dificuldade de tomar posição, de ter um posicionamento, de tomar uma atitude referente àquilo. Então, ou se separar, ou procurar uma terapia, e elas acabam vivendo sempre mais do mesmo. Então, vamos pensar no quesito profissional. O que a pessoa pode fazer? Ela pode fazer uma autoanálise. Não que ela precisa pedir demissão e deixar de ganhar o que é importante. Mas ela pode, à noite, começar a entender o que ela realmente gosta. Investir em estudo. A partir do momento que ela tem mais tempo, que ela consiga se dedicar, tudo é possível. O que não pode é a pessoa continuar fazendo o que deixa ela insatisfeita. Sobre essa questão de insatisfação, nós recebemos uma pergunta de um tema super importante e delicado para nós que somos mães. Vamos assistir. Oi, Juliana, aqui é a Fernanda. Fui mãe há pouco tempo e tenho me sentido culpada em relação ao meu trabalho. Quando eu penso em me dedicar a um projeto que vai me deixar realizada profissionalmente, eu penso também que eu vou dedicar menos tempo para o meu filho. Menos atenção para ele. E isso gera um conflito dentro de mim. Gostaria de saber como que eu faço para resolver esse problema. Como que eu faço para me sentir realizada profissionalmente sem me sentir culpada, sem me sentir que eu estou faltando como mãe. Fernanda, não é só você que sente essa culpa, não. Eu já senti muito isso. E aí, como a gente fazer quando a gente quer se desenvolver no âmbito profissional, a gente tem meta, a gente quer chegar lá, ter sucesso na vida profissional e ao mesmo tempo a gente, para fazer isso, precisa se dedicar menos aos filhos e vem aquele sentimento de culpa, ai, eu tô abandonando minha família, meus filhos estão pensando em mim, e aí? Fernanda, eu também já passei por isso diversas vezes, passo quase todos os dias. A questão toda é você saber lidar com a culpa. Porque faz parte. A partir do momento que você escolhe uma coisa diferente daquilo que você está vivendo, por exemplo, eu sou mãe e eu gostaria de me dedicar exclusivamente ao meu filho, mas eu comecei a ter uma pontinha de desejo de voltar ao meu trabalho. Então, a partir do momento que você faz uma escolha, você não vai conseguir se dedicar realmente. Você vai ter que aprender a dividir. E a partir do momento que você está com seu filho, você vai se sentir culpada por não estar trabalhando ou por não ter respondido aquele e-mail. E a hora que você está trabalhando também, fazendo o que você realmente quer, você também vai ter a culpa por ter deixado o seu filho. Aí, nós estamos falando de segurança. Quando você tem a credibilidade da sua escolha, você tem uma facilidade para lidar com a culpa. Então, tem como encontrar um equilíbrio entre ser uma boa profissional e uma boa mãe? Sim, entender que você precisa dessas vertentes para se sentir mulher. Eu sou uma boa mãe e sou uma boa profissional. A partir do momento que eu entendo que eu consigo fazer as duas coisas, essa culpa ela diminui. Eu acredito que é porque a gente se culpa muito, porque a gente se exige demais. A gente quer ser uma excelente profissional e uma mãe 100%, uma excelente dona de casa e uma esposa maravilhosa e ainda ter corpo perfeito, cuidar da aparência, estar bem vestida. Eu acho que toda essa exigência que a gente tem para conosco, que pode realmente estar gerando esse problema de insatisfação, de frustração, não é? Sim, e essa exigência, além de ser nossa, da nossa família, é uma exigência social.
Então, se você só fica em casa, nossa, porque não trabalhou? Se você trabalha, nossa, você abandonou o seu filho. Então, são muitas pessoas num convívio social pequeno que pensam de forma diferente. E essa insegurança faz com que a gente se contamine de todos esses pensamentos e fica confusa. A sensação que eu tenho, e se eu estiver errada você me corrija, que antigamente as pessoas eram mais fortes, eram mais preparadas para enfrentar os desafios da vida cotidiana. Me parece que a gente perdeu um pouco essa força, essa tolerância com as dificuldades, com a própria vida. Ela mudou de uma geração para outra? Nós tivemos uma mudança em razão dos anos e tudo mais? Sim, Fer, eu vejo que a era tecnológica contribuiu muito para isso. Vamos pensar que na época dos nossos avós, eles tinham que acordar muito mais cedo, iam para a roça e pegavam algodão e carregavam e não reclamava. Eles sabiam que isso fazia parte. Se precisasse andar 7, 8 quilômetros para ir e para voltar, eles faziam. Hoje, nessa era tecnológica, com todas essas facilidades, as pessoas elas estão mais intolerantes. Elas não conseguem lidar com a fraqueza, elas não conseguem lidar com a dificuldade. Eu percebo muitos adolescentes esperando muito dos outros. Então, eles não têm a atitude, a proatividade de buscar. Então, eu já vi adolescente chamar o pai ou a mãe para ir numa entrevista de emprego. E se a gente olha lá para trás, os nossos pais e os nossos avós estavam talvez vendendo jornal com 12 anos na rua sozinho. Hoje, o adolescente de 17, 18, 20 anos, eles estão precisando desse suporte. A Organização Mundial da Saúde, ela aumentou a faixa etária para 21 anos da adolescência. E por que isso aconteceu? Hoje, os nossos jovens estão muito mais dependentes, menos autônomos. E quanto mais eles precisam do outro, menos formado o cérebro fica, aumentando daí essa questão de estrutura psíquica. Sobre o relacionamento, antigamente as pessoas se casavam muito cedo, com 18, 20 anos. Hoje, tanto as mulheres como os homens, quando decidem se casar, eles acabam se casando muito mais tarde, quando eles já têm uma realização profissional, quando eles já estão satisfeitos com a sua escolha profissional. Esse tempo de maturidade que eles levam para chegar a um relacionamento, a um casamento, isso pode gerar uma dificuldade para esse relacionamento? Com certeza. Quanto mais tempo você vive independente do outro, mais você lida com o seu condicionante. É o seu vício. Você está acostumado a viver sozinho. Quanto mais tempo você demora para se relacionar, para casar, o seu costume junto com o outro pode não bater. Então fica cada vez mais difícil porque eu tenho mais idade, é isso? Porque você tem mais idade e menos experiência com a situação de dividir com o outro. Antigamente, as pessoas casavam com 18, 19 anos. Elas casavam para ter uma família. Elas estavam aptas para todos os obstáculos viver ali com o outro. Hoje em dia, não. As pessoas elas querem se relacionar somente para a parte boa. E a hora que a individualidade é ameaçada, aquele relacionamento, ele começa a não ficar tão bom. E aí isso ameaça a realização pessoal? Com certeza absoluta. O homem e a mulher, falando de relacionamento, ainda procuram um par perfeito? Procuram. Essa expectativa, ela vem muito do que a gente brinca na nossa infância. O homem e a mulher, eles vão ser a extensão dos nossos pensamentos. Os filmes ainda, eles dizem a mesma coisa. A moça fica esperando o príncipe encantado. Então, existe sim uma idealização de um par perfeito, algo que não existe. Quando essa pessoa se relaciona, ela não consegue viver mais que 6 meses. Eu tenho muitos casos no consultório e a pessoa chega e fala assim, Juliana, por que eu não consigo me relacionar mais de 6 meses? Eu falo, me fala um pouquinho, o que está acontecendo? A hora que eu vou ver, ela teve 10, 12 relacionamentos. E ela está sempre justificando no outro. É o outro que não combina comigo, o outro não consegue fazer isso, o outro vive uma vida familiar. A pessoa, ela projeta muito no outro e está com dificuldade de ver que o problema, às vezes, está nela. E aí precisa compartilhar esses momentos, né? Essas dificuldades. Não ficar esperando só no outro aquela perfeição que nem a gente consegue chegar, né? A pessoa ela tem que ser mais realizadora.
Ela precisa olhar para o problema e tentar resolver e não querer justificar e jogar a responsabilidade dessa mudança na outra pessoa, que é o que eu vejo que as pessoas fazem. Então, a responsabilidade não é minha, é dele ou é dela. Você falou de príncipe encantado, você falou de Cinderela, de relacionamentos perfeitos, será que eles existem? E isso hoje a gente vê muito na internet, as pessoas só expõem aquilo que é bonito, aquilo que traz sensação de felicidade. Será que isso é uma realidade? Sobre a era tecnológica e sobre o que é real e fantasia, a gente tem uma pergunta, vamos escutar? Olá, meu nome é Cristiana e hoje a minha dúvida é a seguinte: como sobreviver a essa nova era tecnológica nesse mundo onde muitas das coisas que a gente vê não são reais, sem perder a conexão a nós mesmos, a nossa autoestima e principalmente a nossa autenticidade? Cristiana, boa pergunta, e realmente é isso. Nós saímos dos contos de fadas e viemos para a era tecnológica, aonde os casais perfeitos estão no Instagram, no Facebook, no WhatsApp ou mesmo nesses aplicativos de relacionamento. Então, e o problema não é no que a pessoa está postando, e sim em quem está vendo que tem uma ingenuidade, que acredita piamente naquilo e tenta replicar na sua casa. E é isso que gera frustração? Isso gera frustração. Se você for ver, a pessoa não consegue colocar mais que 1 hora, mais 20 minutos do seu dia a dia. Os stories, eles são uma pequena parcela. Só que a pessoa, ela deslumbra e ela cria uma expectativa que aquela pequena parcela é o que ela tem que viver o dia inteiro na casa dela. E ela não vai conseguir, porque essa realidade, ela não é existente. Então, diante dessa era tecnológica, desse mundo de fantasia gerado pelas redes sociais, é possível ser feliz na vida real? Sim, é possível. Primeiro que a pessoa ela tem que ter um entendimento do que ela está vendo. E do mesmo jeito que ela assiste um filme e ela vê que aquilo não é real, ela tem que entender que a rede social também não é. A rede social hoje é uma venda de quem eu quero parecer ser. E nesse eu quero parecer ser, eu tenho que entender o que eu quero comprar e o que eu não quero comprar. Nessa venda, eu escolho. Então, se aquilo que você está assistindo está te fazendo mal, eu tenho que ter a atitude de não visualizar mais. Aquilo não tem a ver com o meu âmbito de vida. Aquilo não tem a ver com a minha realidade. Então, para resumir, como é que eu faço hoje, diante de tantas dificuldades da minha vida, me sentir uma pessoa realizada? Está na sua autenticidade. Quanto mais autêntica você for, quanto mais segura, o que você vê fora não vai te impactar. Entender que problemas, dificuldades faz parte da vida e que isso não precisa ser algo ruim. Então, a mudança de olhar, a mudança de perspectiva que vai fazer com que você consiga olhar para esse mundo digital que parece tão maravilhoso e tão glamuroso como algo possível e atingível dentro da sua vida naquela parcela de tempo que você também pode querer mostrar. Então, para estar de bem com a vida, a gente precisa ter atitude. Atitude e aceitação, saber lidar, ter flexibilidade, entender que problemas eles virão, intercorrências vão acontecer. E sim, que a sua capacidade de resolução que vai dizer quem você é. Juliana, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer te receber no nosso canal De Bem com a Vida. Tenho certeza que você ajudou muita gente que está nos assistindo nesse momento a encontrar o caminho da realização pessoal. Vamos prestar atenção dentro de nós, porque certamente a felicidade está muito mais próxima do que a gente imagina. Muito obrigada. Obrigada, Fer. É uma honra falar com você, ainda mais sobre esse assunto que eu tanto amo. Nós temos um presente para você, nós temos uma parceira, a empresa JK Lifestyle, e ela está presenteando você hoje. Muito Tenho certeza que você vai gostar, para mulheres empoderadas, bem resolvidas, bem realizadas. Que linda, muito obrigada. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada por terem compartilhado conosco mais esse momento no De Bem com a Vida. E eu encontro vocês na próxima terça-feira, às 8 da noite, aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, curte e a gente se encontra na próxima semana.